Voltei. Então, galera, como eu falei para vocês, esse movimento da Renascença foi um movimento totalmente voltado para a elite. O povão não tinha acesso às obras de arte, aos escritos, até porque a galera não sabia ler, não tinha acesso às peças de dramaturgia, não tinham acesso a muita coisa disso, beleza? Porém, muitos nomes eles ficaram marcados na história da Europa, na história da arte, nessa época da Renascença. Foi um período de muitas invenções, de muitas inovações na questão da arte, na expressão da arte, beleza? O primeiro nome que a gente vai destacar é o do Botticelli, Sandro Botticelli. Vai viver aí, né, nas viradas entre os séculos XV e XVI. Sandro Botticelli ele ficou muito famoso por suas obras religiosas e também mitológicas. O quadro mais famoso dele, imagino que vocês já tenham visto alguma vez, é O Nascimento de Vênus. Beleza? Eu, inclusive escrevi um livro inspirado nesse quadro. O Nascimento de Vênus ele ficou marcado como a principal obra, ou pelo menos a obra mais famosa do Sandro Botticelli. Ele vai ser um cara que vai dar muito mais importância, como a gente percebe nessa imagem, aos detalhes do corpo humano. Beleza? Na semana que vem, que a gente vai fazer a nossa atividade, que a gente vai fazer o nosso segundo teste, o trabalho de vocês vai ser exatamente voltado para esse ponto, né? A diferença das artes, da arte medieval para a arte renascentista, beleza? Um outro cara que com certeza vocês já ouviram falar, que provavelmente é o nome mais famoso do Renascimento, é o do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que era um italiano, nascido em Florença, e ele foi o maior gênio que a humanidade já produziu. Pelo menos muitos historiadores e artistas dizem isso e eu particularmente concordo, sabe? O Da Vinci ele desenvolveu técnicas e desenvolveu inovações em várias áreas do conhecimento. O Da Vinci ele era pintor, coloquei aí parte da listinha. Ele era pintor, desenhista, escultor, inventor, físico, botânico, astrônomo, gênio, playboy, filantropo. Ele não era um homem de ferro, mas dava para ser. O Da Vinci ele era também, dentro daquela questão dos mecenas, ele era muito requisitado tanto para obras, para pinturas e esculturas particulares, como também ele investia muito nos seus estudos científicos. O quadro mais famoso dele é a famosa Mona Lisa, La Gioconda, que está em exposição no Museu Louvre na França, beleza? Tem aí também a figura emblemática do homem vitruviano, que fazia parte dos estudos é, do Da Vinci sobre o corpo humano. Da Vinci era um grande cientista, era um grande estudioso de ciência, um grande estudioso da natureza humana, beleza? A gente vai ter também o Michelangelo. Michelangelo também é um dos nomes mais famosos da Renascença e ele ficou marcado na história pelas suas esculturas, a mais famosa delas, a do Davi, e pelas suas pinturas, como por exemplo a criação de Adão, que está pintada no teto da Capela Sistina. Também é provavelmente a sua mais famosa pintura. Vocês conseguem reparar a riqueza de detalhes. Eu vou dar um zoom aqui no slide. Vocês conseguem reparar a riqueza de detalhes com que o cara ele criava as suas pinturas. Os detalhes que ele dava ao corpo humano, os detalhes que ele dava ao cenário, beleza? E a gente vê que isso não era somente nas pinturas, também nas esculturas. Essa era uma marca do Michelangelo. Saindo do campo dos artistas e indo para o campo dos escritores, a gente vai falar do Dante. Dante Alighieri, o criador do famoso livro Divina Comédia. O Dante ele era um cara que fazia muitas críticas sociais. Ele vai escrever a Divina Comédia, vai escrever o famoso Inferno de Dante, é, onde ele vai fazer críticas principalmente à cultura medieval. A maioria desses escritores da Renascença eles vão fazer críticas à Idade Média. Eles vão criticar a forma como se pensava na Idade Média. Como eu falei, aquele pensamento que eles consideravam atrasado, que era influenciado pela Igreja Católica. A gente também vai ter o Miguel de Cervantes, que vai escrever o famoso Dom Quixote de La Mancha. O Miguel de Cervantes também era um cara que fazia críticas ao modo de vida medieval, mas ele usava sátiras para fazer essas críticas, ele usava comédia para fazer essas críticas. Por exemplo, o Dom Quixote, não sei quantos de vocês já ouviram falar no livro, já leram o livro, já tiveram acesso a alguma coisa a respeito da história.
O Don Quixote ele era um cara que vivia na Idade Moderna, era um personagem que vivia na Idade Moderna, mas vivia como se fosse um cavaleiro da Idade Média, sabe? Era um cara completamente pirado, que acreditava que ainda vivia na época da Idade Média, que era um cavaleiro, como os Templários, por exemplo, que era um cavaleiro medieval. A história de Don Quixote ela gira em torno disso. E o provavelmente mais famoso deles, o inglês William Shakespeare. Foi poeta, um poeta e dramaturgo. É o William Shakespeare que vai ficar conhecido aí pela produção de dezenas de peças, de dezenas de escritos. Os mais famosos deles, Romeu e Julieta, Henrique V e Macbeth. Macbeth foi a única peça de Shakespeare que eu particularmente li até hoje e gostei, recomendo a leitura. Ela tem algumas citações bem emblemáticas que eu uso de vez em quando nas minhas redes sociais. Beleza? E o Shakespeare ele não vai ser tão voltado para essa questão da crítica medieval, embora ele não deixe isso de fora das suas obras. Mas o Shakespeare ele vai ser um cara mais romancista, beleza? Henrique V, por exemplo, ele conta a história de um rei da Inglaterra, do Henrique V, mas dando um tom mais romântico. Ele transforma a história do Henrique V num romance. Tem inclusive um filme baseado nesse livro dele. Os livros de William Shakespeare viraram filmes aí ao longo das últimas décadas, muitos deles. Saindo dos escritores e a gente vai para os pensadores da Renascença, também pensadores do absolutismo, que a gente vai tratar em aulas mais à frente. Dentro desse quadro aí de principais pensadores da Renascença, a gente vai começar falando do Nicolau Maquiavel. Essa imagem dele parece muito com essa luazinha do WhatsApp, sem comentários. Nicolau Maquiavel, como eu falei para vocês, ele vai ser um dos grandes pensadores da época do absolutismo. O absolutismo que vai surgir ali com a Idade Moderna, no fim da Idade Média. O Maquiavel ele vai ser um cara que vai criar conselhos sobre como um rei ele deve chegar ao trono e o que ele deve fazer para se manter no trono. O Maquiavel ele escreveu o seu livro mais famoso, que foi O Príncipe, um livro que eu já li e recomendo a leitura. O Maquiavel, vamos dizer que ele é um cara pragmático. Professor, o que é uma pessoa pragmática? Uma pessoa pragmática é uma pessoa que faz qualquer coisa para atingir um objetivo. Se ele tiver que ir contra todos os princípios morais para atingir o objetivo, ele vai. E não interessa. Beleza? E o Maquiavel ele pregava isso. Um rei ele deve fazer o que for para manter o seu poder. Ir contra até a moral, muitas das vezes. A gente também tem a figura do Thomas Moros. Thomas Moros ele vai também girar os seus escritos em torno das críticas às crenças da Idade Média, beleza? As críticas sociais de como a Idade Média ela acontecia, de como as pessoas viviam na Idade Média. Só que o Thomas Moros, que também era inglês, ele acabou sendo perseguido tanto pela Igreja Católica como também pela Igreja Protestante. Tanto que foi a Igreja Anglicana, que a gente viu na semana passada, foi responsável pela morte do Thomas Moros. Ele foi perseguido, condenado e morto pela Inquisição Protestante da Igreja Anglicana na Inglaterra. E ele vai escrever o livro A Utopia. Dentro desse livro, ele diz, o título já é sugestivo, ele fala que, na visão dele, o pensamento medieval era uma mentira, era uma farsa. Beleza? E a gente também vai ter dentro desse contexto, o vídeo está ficando grande, mas eu já vou encerrar, a gente vai ter dentro desse contexto o renascimento científico. Lembra que eu falei para vocês que muitas das inovações da medicina e da ciência elas demoraram para chegar na Europa por causa das diretrizes da Igreja Católica? A Igreja Católica que não permitia certas práticas, e isso acabou atrasando o desenvolvimento da ciência na Europa. O renascimento científico ele vai começar a quebrar isso. A ciência passa a ser baseada não em crenças, e sim em observação e experimentação. A gente não vai falar disso esse ano, a gente vai falar disso só no ano que vem, mas quando a gente for falar sobre o iluminismo, a gente vai tocar bastante nesse assunto. Beleza? O iluminismo ele vai acontecer só no século XVIII, mas ele vai ser exatamente a substituição desse pensamento religioso pelo pensamento racional e científico. O Da Vinci ele vai fazer parte desse movimento com as suas invenções e os seus estudos, e também um nome muito famoso vai ser o do Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico ele vai ficar muito famoso por conta da teoria heliocêntrica. O que seria isso, professor? Existiu uma teoria científica de que a Terra ficava no centro do universo e todos os outros astros, como o Sol e a Lua, giravam em torno da Terra. Essa é chamada teoria geocêntrica e era defendida pela Igreja. O Nicolau Copérnico, a partir de observação dos astros, ele vai concluir o contrário. A Terra é só mais um astro no universo
e ela gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra. Essa teoria do Copérnico vai ser chamada de teoria heliocêntrica, beleza? O Sol no centro e o planeta Terra girando em torno dele. Nicolau Copérnico, que por conta disso, ele vai ser perseguido, inclusive, pela Inquisição Católica, beleza? Então, galera, por hoje é isso. Na semana que vem, como eu já mandei lá no grupo e avisei a galera em sala, nós vamos fazer a nossa atividade, nosso segundo teste. Esse teste vai ser baseado neste conteúdo, Renascimento Científico, beleza? Até lá, então.